Jovens da nossa querida mocidade em São José dos Pinhais, que bom que você está aqui de novo. Hoje estará ministrando o pastor Ney Silva, coordenador da UMADEPAR, e você está aí para aprender e eu creio que serão momentos valiosos. Então não deixe que nada tire sua atenção. Boa aula a você e a todos os nossos jovens da nossa mocidade nessa IBJ que tem sido bênção para nós. Galerinha, tô aqui para falar um pouquinho da nossa loja Bike Shop. Estamos 30 anos no mercado, especializado em bike. Então quero falar um pouquinho do que a gente tem. Nós temos um diferencial, nosso suporte técnico é top. Por quê? Porque nós somos todos ciclistas, piloto de teste. Nossa galera é tudo profissional aqui. Nossa equipe é especializada na oficina. Temos Bike Fit também. E tem uma empresa de turismo. Essa empresa de turismo leva vocês para o Brasil inteiro, tá? Então nós fazemos um turismo no Vale Europeu, na Estrada Real, no Caminho da Fé, em Gramado, Serra do Rio do Rastro, em um monte de lugares. E também temos locação de bike. A locação de bike pode ser diária, mensal, semanal, tem vários tipos de bike, tá? Acesse o nosso site lá, www.bikeshop.com.br e você tem tudo lá para você ver. Valeu, galera! Sério? Vai perder a chance de mudar seu futuro pagando só R$5 por dia? Matricule-se já! Meus queridos e amados irmãos, eu quero vos cumprimentar com a preciosa e maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria muito grande estarmos juntos nesta ocasião, estarmos aqui para cumprirmos com a nossa missão, depois de recebermos o convite honroso desta igreja, para ministrarmos nesta Escola Bíblica de Jovens. Escola Bíblica de Jovens 2021. Quero glorificar a Deus pela vida do pastor Ival Teodoro da Silva, que é o presidente das Assembleias de Deus em São José dos Pinhais, glorificando a Deus por este convite que ele nos fez para estarmos juntos ministrando. Tenho certeza que Deus o tem abençoado e continuará abençoando. E agradecendo a Ele, também quero louvar a Deus pela vida de todos os pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos e cooperadores, o ministério aqui desta cidade, que tem feito uma grande obra e tem sido notório também fora de São José dos Pinhais estas obras. Quero glorificar a Deus também e agradecer o evangelista Jadson Luiz, que é o coordenador da juventude da mocidade aqui em São José dos Pinhais, juntamente com os seus pares, o Jimmy e também o Bruno, que estão aí nesta equipe maravilhosa, trabalhando com a juventude aqui em São José dos Pinhais. Que Deus abençoe a todos os jovens, meninos, meninas, que Deus abençoe a todos os líderes que estão fazendo um grande trabalho. Quero parabenizar o evangelista Jadson Luiz, toda a sua equipe, pela linda EBJ, nesta nova modalidade, neste tempo novo que nós estamos vivendo. Conseguiram, com muita criatividade e inspiração, elaborar esta Escola Bíblica de Jovens de forma online, nesta plataforma que os irmãos estão nos assistindo, e depois com certeza estará em outras plataformas das redes sociais, YouTube, etc. E eu quero parabenizar vocês. Parabéns pela ousadia, pela coragem e também pela visão que vocês tiveram nesta realização. Deus abençoe a todos vocês. Que o êxito divino venha estar no caminhar, em cada ação ministerial em prol da nossa juventude. Colocaram para nós um tema e eu quero trabalhar esse tema
juntamente com vocês aqui agora. Esta EBJ, que tem um tema geral intitulado de Corações Avivados, baseado em Oséias capítulo 10 e o versículo de número 12. É um tema lindo, maravilhoso, é um tema muito importante e é um tema relevante para os nossos dias. Corações avivados. Meus amados irmãos, jovens que estão conosco, dentro deste tema foi colocado para nós, para mim, pastor Ney Silva, o seguinte tema: o jovem cristão e o avivamento em meio à pandemia. Olha que coisa interessante isso daqui. Jovem avivado em tempo de pandemia. Em tempo de pandemia. Os irmãos sabem o que é uma pandemia. Penso que nós podemos dispensar a explicação, o comentário sobre o que é uma pandemia, porque nós estamos aí vendo dias e após dia sendo noticiado e muitas explicações e argumentos com respeito a este tema, pandemia. Porém, o tema de hoje é jovem avivado em tempo de pandemia. Aqui eu queria destacar quatro palavras dentro deste tema. Primeiro, jovem. O segundo, avivado. Terceiro, tempo. E quarto, pandemia. Eu poderia muito bem contextualizar e parafrasear este tema, dizendo aos irmãos que eu quero trabalhar também um pouco, para nós não ficarmos restritos a uma pandemia, mas contemplarmos toda a nossa existência, dizer que um jovem avivado em tempos de crise. Isso mesmo, jovem avivado em tempos de crise. E nesses tempos de crise, você pode pensar comigo em muitos tempos. Você passa por crises existenciais, você passa por crises espirituais, você passa por crises emocionais, você passa por crises espirituais ou ministeriais, você passa por crises familiares, crises financeiras, crises profissionais, enfim, são muitas as crises que nós passamos. Então eu queria trabalhar sugerindo aqui para os irmãos, quando eu falar em tempos de crise, entenda-se por pandemia. E quando eu falar em pandemia, entenda-se por tempos de crise. E nós estamos numa pandemia e vivemos uma crise na vigilância sanitária, na saúde pública, e não somente municipal, estadual ou nacional, mas é mundial. Então, o tema é jovem avivado em tempo de pandemia. Um jovem avivado em tempos de crise, ok? Eu gostaria de trazer aqui uma figura muito importante diante desse tema de avivamento. Uma figura que a Bíblia Sagrada nos apresenta. Eu ousaria em dizer que seria a figura mais importante quando se trata de avivamento. É a figura mais importante, porque foi dos lábios deste homem que saiu a primeira palavra profética de forma explícita, objetiva e bem definida concernente a avivamento. Foi através dele que Deus ecoou a sua voz. Em meio a uma oração, Deus inspirou ele para falar, para pedir, para rogar o avivamento. É o profeta Abacuque. Dispenso também os comentários a respeito da sua genealogia, das peculiaridades pessoais deste profeta, e nós sabemos que ele viveu em um tempo muito difícil, e o profeta Abacuque profetizou em um momento crucial na história de Israel, e nós sabemos muito bem que o profeta Abacuque foi um profeta que exerceu o seu ministério profético
em um curto período de tempo. Tanto é que o seu livro, ou o livro que leva o seu nome, tem apenas 3 capítulos. 3 capítulos, cada capítulo com alguns versículos. O capítulo 1 tem 16 versículos. O capítulo 2, nós vamos encontrar ali apenas 19 versículos. E o capítulo de número 3, nós vamos ter também 19 versículos. Então foi um profeta que profetizou para o povo de Israel em um curto período de tempo. Agora vejamos o que ele deixou registrado para todos nós na sua oração, no capítulo 3 e o versículo de número 2. Eu quero apenas destacar aqui uma parte deste versículo. Quando ele em oração diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aí ele diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Nestes tempos, aviva a tua obra. O profeta Abacuque, ele diz, e olha só que coisa linda isso daqui, ó. No meio dos anos, neste tempo, torna notório este avivamento. Que todos vejam este avivamento. O profeta termina este versículo na sua oração dizendo: e na ira, lembra-te da misericórdia. Queridos, o tema nosso hoje é jovem avivado em tempos de crise. Entenda-se, pandemia, tempo de pandemia. O pastor Fábio, ele já ministrou para nós sobre avivamento e eu estive ouvindo e assistindo ele, e ele definiu sobre o que é avivamento. E é muito importante você saber o que é avivamento. E eu achei uma aula maravilhosa. Parabéns, pastor Fábio Pimenta, que trouxe essa aula para todos nós. Bem como também os outros ministrantes, pastor Ival e outros convidados para estarem aqui. Avivamento é uma palavra que deriva-se do verbo avivar. E avivar, os irmãos já ouviram e já sabem que é algo que precisa ser reacendido. É tornar a viver. Agora tem uma definição que eu achei muito interessante, segundo os nossos dicionários, que é acender. E eu quero pegar ou pensar esta palavra e quero trazer aqui para todos vocês algo muito importante. Então, avivamento vem do verbo avivar, e avivar, dentro das suas várias definições, significa acender. Você sabe qual é a proposta de Deus para nós no meio desta crise, dessa pandemia? É exatamente isso, que nós estejamos acesos. E o avivar é você atear fogo em uma brasa que esteja quase se apagando. Eu acho isso maravilhoso demais. E quem faz isso é o Espírito Santo de Deus, que acende em nós a chama espiritual. Aliás, o Espírito Santo na Bíblia, ele é representado por vários símbolos. Existem várias ilustrações que ilustram o Espírito Santo. Uma delas é o fogo. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Efésios, capítulo 5 e o versículo 18, ele diz assim: meus amados irmãos, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E ele também dizendo a uma outra igreja através de uma carta, ele diz assim, a carta aos irmãos de Corinto: não apagueis o Espírito Santo. Quer dizer, o apóstolo Paulo utiliza-se de uma linguagem dando uma ênfase ao Espírito Santo como um fogo. E sendo que o Espírito Santo é um fogo, nós precisamos deixar que ele esteja aceso dentro de nós.
Esta é uma grande verdade que precisa estar cravada no seu coração, na sua alma. O Espírito Santo sendo um fogo, e ele estando dentro de nós, ele precisa estar aceso. E aqui eu digo para todos vocês, que Deus, através do Espírito Santo, venha acender em nós este fogo chamado Espírito Santo. A Bíblia Sagrada também diz que quem assopra sobre nós é o próprio Deus que assopra o seu Espírito. E então nós passamos a ficar acesos. Agora, um jovem aceso para viver um tempo de crise não tem situação que ele não enfrente. Não tem circunstância que faça ele parar. Um jovem aceso com a chama, com o fogo do Espírito Santo, não tem a dificuldade que ele não supere. Não tem problema que ele não vença. Mas o segredo está em jovem avivado, jovem aceso, para viver em tempo de pandemia, para passar por um tempo de crise. Nós estamos vivendo num tempo novo. Estamos aprendendo muita coisa. Nós estamos vendo coisas inusitadas. E estamos percebendo que os homens, até mesmo as autoridades, às vezes eles tomam atitudes, tomam decisões, eles têm ações, mas há aquele sentimento ou aquela sensação: será que isso é o certo? Porque esta situação pandêmica está trazendo para nós coisas novas, coisas diferentes, em que a humanidade nunca viveram. E por se tratar de igreja, nós estamos vendo a igreja passar por um tempo que nunca viveu em 2 ou mais de 2000 anos de história nessa terra. Então, nós vemos coisas novas, sim, mas há uma coisa interessante a se destacar. A palavra de Deus, ela não muda, ela não é alterada, ela continua a mesma. Em meio à pandemia, a palavra de Deus continua a mesma. E a oração do profeta Abacuque para nós é esta: aviva a tua obra no meio dos anos, ou neste tempo que nós estamos vivendo. No meio de uma pandemia, a oração do profeta e a minha e a tua oração deve ser: aviva, Senhor, a tua obra no meio desta pandemia. Pois bem, vamos pensar juntos? Essa pandemia trouxe coisas diferentes e coisas novas. E quando eu digo coisas novas, não estou dizendo que são coisas positivas, porque existem coisas novas que são negativas. Mas essa pandemia trouxe coisas inusitadas para nós. E eu tenho observado duas coisas interessantes. Primeiro, é que parece que o povo adormeceu. O povo sossegou-se, se acomodou. Aqueles que estavam de pé sentaram, os que estavam sentados deitaram, os que estavam deitados dormiram, os que estavam dormindo morreram. É a primeira coisa que nós estamos vendo nessa pandemia. Mas tem uma outra coisa que eu estou observando no meio da pandemia. É que Deus está despertando o seu povo de uma forma gloriosa. Por exemplo, aqueles que estavam mortos foram ressuscitados espiritualmente. E aí então se levantaram. Os que estavam dormindo se levantaram. Os que estavam sentados ficaram de pé. E os que estavam de pé, eles estão com mais sede, com mais fome, com mais apetite pelas coisas de Deus. E eu estou vendo um despertar do Espírito na alma dos crentes de uma forma linda e gloriosa. Então a pandemia trouxe esses dois cenários. Alguns estão parando, alguns estão se estacionando, se acomodando, estão se acostumando com cultos online, não querem mais saber de vir para o templo.
Mas em outro caminho eu estou vendo que Deus está despertando uma multidão sem número para buscar a sua face, para cumprir com o seu propósito, para realizar a sua obra. E quando este povo estão chegando ao templo, eles estão chegando numa outra dimensão de vida espiritual. E isso está sendo maravilhoso. E a nossa oração então é essa: aviva, Senhor, a tua obra no meio da pandemia. Aviva a tua obra, Senhor, nessa crise que estamos vivendo na saúde pública, que tem desdobrado em outras crises para a economia, para a política, para as famílias, para os casais. Eu estou recebendo informações, notícia de que famílias estão sendo desestruturadas, famílias estão sendo destruídas por causa dessa pandemia, isolamento aqui, distanciamento e etc. Eu estou vendo crises de ordem emocional, pessoas querendo tirar a sua própria vida, crises na ordem empresarial, empresários ficando desesperados em saber o que fazer porque não está tendo condições de saldar as suas despesas na empresa, pagar funcionário e etc. Crises por todos os lados, e é aqui que nós precisamos se levantar e dizer: Deus, aviva a tua obra no meio desta pandemia. E eu tenho uma boa notícia para vocês que estão nos assistindo e acompanhando essa EBJ. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, já diz a Bíblia Sagrada. E Deus não fecha os seus ouvidos para a oração de alguém que ora com sinceridade. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Deus está iniciando um avivamento sem precedentes na história da sua igreja na terra. E você que está me ouvindo, que está me assistindo, você que está me vendo, a palavra profética para o seu coração aqui agora é essa: se desperta. Permita ser aceso pelo Espírito Santo de Deus, porque você vai ver o que é que Deus é capaz de fazer com um jovem aceso com o fogo do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Deixa o Espírito de Deus te acender para viver esse tempo de crise, esse tempo de pandemia, da forma que Deus planejou. Porque essa pandemia não pegou Deus de surpresa, não. Essa pandemia não deixou Deus espantado, não. Deus já sabia de tudo. E Deus permitiu para a igreja se despertar um pouco mais e assim viver algo novo, algo sobrenatural da parte de Deus. Há homens na Bíblia que também passaram por momentos de quarentena, de isolamento. Por exemplo, eu poderia enumerar aqui 3 homens que passaram pela quarentena, por um distanciamento, por um isolamento. Nós encontramos. E a pergunta é: como eles saíram da quarentena? Como eles saíram deste tempo de isolamento? E eu gostaria de aprender com você aqui algumas lições que esses homens tiveram, e eles saíram de forma triunfante. Triunfante. Eles tiveram um momento de crise deles, eles tiveram um momento de isolamento, de distanciamento, eles se isolaram um pouco. O primeiro homem é Noé. Noé, no capítulo 8 do livro do Gênesis, nós vamos encontrar uma palavra, e eu gostaria, inclusive, se você tiver a sua Bíblia, vamos ler o que está escrito aqui em Gênesis, capítulo 8. Gênesis, capítulo 8 e o versículo 18. Aqui nós encontramos o que aconteceu, qual foi a atitude de Noé. Veja para você ver o versículo 18. Então, saiu Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele. Saíram da onde? Saíram da arca. Depois de quantos dias dentro daquela arca por causa ou por ocasião do dilúvio que Deus mandou sobre a terra? A Bíblia Sagrada diz que Noé saiu com a sua família da arca. Notem bem para os irmãos verem que Noé,
ele não saiu transformado para melhor daquela quarentena. Ele não saiu. Olha o que a Bíblia nos informa. Houve contendas e brigas entre os filhos de Noé. Esse é o primeiro sintoma, o primeiro sinal de que não houve transformação para melhor nesta casa, nesta família e na vida desses homens, ou deste homem chamado Noé, juntamente com os seus. Não houve. Primeira coisa que nós vamos ver, brigas e contenda entre os filhos de Noé. Agora veja uma coisa, Noé se descuidou depois da quarentena, mas isso é resquício do que ele fazia durante a quarentena. Porque a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. E você enche o coração com aquilo que você está lidando, interagindo, com aquilo que você está tendo contato. E Noé se descuidou. O que aconteceu com Noé? Ele plantou uma vinha. E a partir dessa plantação, então ele começou a se embriagar com o produto da própria vinha. O que aconteceu? Foi uma tragédia. É, exatamente isso. Foi uma tragédia. Então, esta primeira personagem, ou este primeiro personagem, chamado Noé, na arca, quando ele saiu daquela quarentena, daquele isolamento, que o próprio Deus pediu para ele não saiu transformado. Houve brigas e contenda entre seus filhos, ele não se cuidou, plantou uma vinha e do fruto da sua vinha começou a se embriagar, e então a Bíblia Sagrada diz que foi uma tragédia. Uma tragédia que até hoje, inclusive, se colhe frutos por causa daquela tragédia. Segundo personagem, Moisés no monte de Deus. A Bíblia Sagrada diz em Êxodo capítulo 34 e 29, como que Moisés saiu do monte, ou desceu do monte, transformado para melhor. Moisés, que pensava que iria cumprir a missão que Deus lhe deu com o braço da carne, matando um egípcio. Será que Moisés saiu dessa mesma forma? Ou Moisés saiu daquela quarentena, daquele isolamento, daquela situação que ele estava envolvido, daquela circunstância, por estar se isolando 40 dias no monte? Como que ele desceu de lá? Como que ele saiu desse cenário? Será que ele saiu para melhor? Pensando da mesma forma? Querendo agir da mesma forma? A Bíblia Sagrada nos revela que Moisés agora volta um homem quebrantado, um homem íntimo de Deus. Ele trouxe nas suas mãos a revelação de Deus. Oh glória! Quantas intimidades e quanto crescimento espiritual na vida de Moisés. Ele sai de uma quarentena diferente, transformado para um homem melhor. Diferente de Noé, que saiu de uma quarentena não transformado, com outra visão, com outras atitudes. Plantou uma vinha, foi se embriagou e depois aconteceu uma coisa terrível. Um dos seus netos pegou ele sem roupa e ele, embriagado, amaldiçoou o neto, e até hoje as consequências. Uma tragédia. Diferente de Moisés, que quando desceu do monte, desceu transformado, mais íntimo de Deus. Olha as experiências que este homem teve lá no monte com Deus, ao ponto de Deus descer no monte e trazer a Moisés e colocar nas suas mãos revelações extraordinárias. E estas revelações nortearia todo o povo de Israel, não somente naquele tempo, mas até hoje está norteando o povo de Israel. Deus espera de nós que em tempo de crise, em tempo de pandemia, todos nós estejamos primeiro avivados. E avivados, nós vamos para a presença de Deus. E na presença de Deus, sabe o que Deus vai dar a nós nesse tempo de pandemia? Revelações profundas dos céus pelo lado de dentro, revelações profundas do que está dentro do coração de Deus.
Revelações profundas de qual é o propósito de Deus para nós nessa terra. Revelações profundas do que Deus quer que façamos de forma assertiva neste tempo de pandemia e num tempo pós-pandêmico. Aleluia! Aprendemos com Moisés e vamos estar tendo mais intimidade com Deus para crescimento espiritual glorioso, exponencial. É isso que Deus tem para nós. Então, um jovem avivado em tempo de pandemia, em tempo de crise, ele recebe revelações de Deus. Revelações não passageiras, porque temos 3 tempos nas revelações de Deus. 3 tempos. Revelações que passarão, porque é para aquele tempo, exatamente naquele tempo, só vai ficar naquele tempo. Por exemplo, tem coisas que Deus fala a mim que é para este tempo presente, para este momento que eu estou vivendo. Mas aí tem um segundo tempo, revelações que é para o tempo presente em diante. Para o tempo presente em diante que vai te fortalecer. Mas tem terceira dimensão das revelações de Deus, que é para toda a vida e para todo o tempo, até chegarmos na eternidade e algumas após a eternidade. As revelações de Deus. E Deus quer nos revelar em todas as áreas. Deus quer revelar os seus propósitos, os seus segredos. Deus quer nos revelar as suas riquezas. A palavra de Deus ela é muito clara em relação a isso, dizendo que Deus se interessa por nós, a fim de descer na terra e se revelar para nós. Esse tempo de pandemia, esse tempo de crise que nós estamos vivendo, não é um tempo para nós ficarmos confinados dentro das nossas casas, simplesmente para se escondermos e se privarmos deste vírus maldito que aí está. Mas é um tempo para nós entrarmos no nosso quarto, fecharmos a porta e buscarmos a face de Deus. E então Deus, que está em secreto, nos revelará através de respostas das nossas orações de forma incrível, poderosa e sobrenatural. Que você possa ter revelações profundas de Deus. Revelações também no aspecto sentimental. Deus quer revelar coisas tremendas para você na área sentimental. Namoro, noivado, no casamento. É por isso que este tema que o evangelista Jadson Luiz me apresentou é um tema muito importante. Jovem avivado em tempo de pandemia. Eu não posso me apagar em tempo de pandemia. E às vezes é possível que algum jovem esteja apagado por causa da pandemia. E uma das coisas que apaga o avivamento em nós, que apaga até mesmo a chama do Espírito Santo em nós, é o medo. O medo é importante para nós porque o medo vai nos trazer equilíbrio. Porque você não pode falar, eu não tenho medo em enfrentar tudo e todos, e todas as circunstâncias. O medo seria como uma espécie de um termômetro para você se blindar contra as coisas terríveis, destruidoras deste mundo. Então o medo é necessário, porém o medo com uma dose exacerbada, o medo em excesso, pode ser prejudicial para você, como também a ausência do medo. Então, o medo pode se transformar em um agente para apagamento deste fogo chamado Espírito Santo. Eu preciso entender que em Deus faremos proezas. E o próprio Deus, através da sua palavra, diz que Deus não nos deu um espírito de covardia nem de medo, mas um espírito de poder. Oh, glória! E poder, essa palavrinha, ela deriva-se de uma outra no original, que vem do dínamo, que é uma força geradora. Aleluia! E dínamo também pode ser um produto que se fabrica bombas atômicas, explosivos, dinamites. E aonde você coloca uma dinamite, causa uma explosão. Deus não nos deu o espírito de medo, de covardia, mas nos deu o espírito de poder. Então, aonde você chegar, você deve causar uma explosão.
E Deus só vai causar essa explosão em você se você estiver aceso, se você estiver avivado, se você estiver na presença de Deus, porque Deus é quem vai te dar revelações extraordinárias para você saber aonde agir, como agir e o tempo de agir. Seja avivado agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja avivado na tua casa, na tua família. Seja avivado no teu casamento, no teu namoro, no teu noivado. Seja avivado na tua empresa. Seja avivado na tua igreja. Seja avivado no teu ministério. Seja avivado na tua vida espiritual. Receba o sopro do Espírito Santo de Deus e seja aceso agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque é assim, aceso, glória. Oh, aleluia! É aceso que Deus me quer e Deus também te quer. Deus quer olhar para nós e ver, ali está um dos meus filhos, uma das minhas filhas, acesos com o fogo que sai do meu altar. Aleluia! Então aprendemos com Moisés, que saiu do monte, transformado em um homem quebrantado, em um homem íntimo de Deus. Trouxe em suas mãos as revelações de Deus e depois apresentou ao povo. Notem que coisa linda isso daqui, que Moisés recebeu as revelações de Deus, não foi para ele exclusivamente, mas foi para ele compartilhar com o povo, foi para ele liderar o povo e foi para ele conduzir o povo até a terra prometida, porque estas revelações eram para servir como leis espirituais, cerimoniais, civis e morais para o povo. Andar de forma ordeira, de forma vitoriosa e altaneira na presença de Deus durante a peregrinação pelo deserto. E quando chegasse na terra prometida, lá estava já a plataforma preparada para que o povo tivesse uma vida de paz, de vitórias e que eles pudessem usufruir do bom e do melhor daquela terra prometida, porque era uma terra que emanava leite e mel. E Deus fez uma promessa a eles: vocês comerão do melhor desta terra. Então as revelações que Deus deu a Moisés, ela tinha uma visão futura também. É isso que Deus faz conosco quando nós estamos avivados, jovens. Deus te dá revelações para o teu futuro. Deus te dá revelações que vai construir a tua visão das coisas futuras, do que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, aonde você precisa estar, aonde você precisa chegar. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sinto a presença de Deus aqui, falando conosco e te instruindo. Durante esse tempo de crise, não é um tempo de se apagar, é um tempo de se reacender e levantar. Levantar a cabeça, chacoalhar a poeira dessa pandemia e colocar no coração, como Daniel colocou juntamente com seus amigos lá na Babilônia. Eles assentaram no coração: não vamos se contaminar com as iguarias da mesa do rei, mas vamos se levantar, pelo menos 3 vezes ao dia nós vamos orar, e vamos se manter santo na presença do Senhor, vamos manter a nossa vida em devoção a Deus, em serviço a Deus aqui nessa terra, e vamos ver o que Deus vai fazer aqui nessa terra. É isso que nós precisamos, exatamente desta determinação. Eu vou ser avivado. Eu preciso de um avivamento. Eu preciso estar na presença de Deus, aceso para receber as revelações de Deus. Aleluia! E Deus tem o melhor para a tua vida. Acredite nisso. O terceiro homem que também saiu de uma quarentena ou de uma pandemia é o Senhor Jesus Cristo. Ele foi para o deserto a fim de ser tentado. Ele foi para o monte. E observe, meus amados irmãos, que Jesus foi e quando ele voltou, ele volta da quarentena como ungido de Deus. Primeiro, ele volta da quarentena como ungido de Deus, porque durante a quarentena ele se acendeu na presença de Deus. Ele se avivou. Agora observe, durante a pandemia ou durante a quarentena, nesse tempo de crise, nesse tempo novo, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos seguir os passos de Jesus Cristo. Ele foi, e no meio da pandemia, ele esteve aceso. Isso fala de uma coisa interessante: estar atento.
estar vigilante, estar observando tudo que está acontecendo à nossa volta. É exatamente isso que nós precisamos, estar aceso, estar vigilante. Mantenha a vigilância. E Jesus, ele voltou ungido de Deus. Mas lá no deserto, quando o diabo se apresentou para ele para tentar Jesus Cristo, Jesus iria ser tentado pelo diabo. A Bíblia Sagrada simplesmente vai nos informar em Mateus capítulo 4, que Jesus, ele voltou da quarentena ungido de Deus, mas vitorioso sobre o diabo. Olha que coisa tremenda isso daqui. Jesus voltou vitorioso. Será que nós vamos sair de uma pandemia vitoriosos? Será que nós vamos sair desse tempo de pandemia, desse tempo de crise, desse tempo difícil, vitoriosos? Será que nós vamos poder levantar a cabeça e dizer em alto e bom som para todos nos ouvir: bendito seja o nome do Senhor que nos fez vencedores? Porque Jesus, ele saiu do deserto, da quarentena, como vencedor sobre o diabo. Agora, o segredo de Jesus ter vencido o diabo, e ele deixou isso como exemplo para todos nós, foi: ele venceu o diabo pela palavra. 3 vezes aparece durante a tentação: olha aqui, Satanás, está escrito. Segundo, está escrito. Terceiro, está escrito. E Jesus venceu o diabo com este segredo: palavra. Não tem como um jovem ser avivado se ele não comer a palavra. Não tem como um jovem ser avivado se ele não examinar a palavra. Não tem como um jovem ser avivado se ele não praticar a palavra. A palavra de Deus diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? O quê? Observando a sua palavra. E essa palavrinha, observando, está dizendo praticando a palavra de Deus. Jesus venceu o diabo pela palavra. Você vai vencer esse tempo de crise, esse tempo de pandemia também pela palavra. Não tem outro caminho, é pela palavra. Porque é a palavra que vai nos avivar, é a palavra que vai nos santificar, a palavra que vai nos regenerar, é a palavra que vai nos transformar, é a palavra que vai nos colocar no caminho certo, é a palavra que vai trazer as revelações de Deus, é a palavra que vai revelar Cristo para nós, é a palavra que vai nos alegrar, a palavra que vai nos trazer esperança, é a palavra que vai nos trazer as certezas de Deus, é a palavra que vai nos revelar os segredos de Deus, é a palavra de Deus que vai nos direcionar, é a palavra de Deus que será o nosso guia, e diz a Bíblia, será o nosso guia até a morte. Então eu preciso entender que ao sair desse tempo, dessa pandemia, eu preciso sair vitorioso, e vitorioso mesmo. Jesus saiu daquele deserto, daquela quarentena, e foi para Cafarnaum, e lá habitou, e lá instalou a sua base ministerial. E assim ele principiou o seu ministério com destaque. Como que ele principiou o seu ministério? Ele principiou o seu ministério manifestando a glória de Deus. Você jovem que está aqui comigo neste tempo de EBJ, de Escola Bíblica de Jovens, você é um instrumento chamado por Deus para esta finalidade: manifestar a glória de Deus. Só vamos manifestar a glória de Deus se nós estivermos com as nossas vidas avivadas. Avivadas. E aí a minha pergunta é: como nós estamos vivendo e sairemos deste tempo de pandemia? Esta é a pergunta. Como? Eu apresentei aos queridos 3 homens que saíram de uma quarentena. Noé, da arca. Como que ele saiu? Não saiu muito transformado, não. Moisés, como ele saiu daquela quarentena descendo no monte, mais íntimo de Deus e com revelações profundas. E Jesus, como que ele saiu da quarentena? Ungido de Deus e vitorioso sobre o diabo. E se ele venceu, nós,
Em Cristo podemos vencer também. Como nós sairemos desta quarentena? A questão não é como nós entramos, porque muita gente entrou muito bem. A questão é como sairemos. Nós entramos por circunstâncias e sem querer. Ninguém desejou entrar numa pandemia. Ninguém desejou entrar nesse tempo que nós estamos vivendo, tempos difíceis. Não, ninguém. Mas o segredo está em como nós sairemos disso. Será que nós sairemos melhores? Será que nós sairemos vitoriosos? Será que nós sairemos mais íntimos de Deus? Como nós sairemos dessa pandemia? E um jovem avivado para um tempo de pandemia, para um tempo de crise, com certeza, ele já entra sabendo que do outro lado ele vai sair vitorioso. Aleluia! Glória a Deus! E o avivamento tem essa finalidade, trazer vitórias para o povo, especialmente para o povo de Deus. O avivamento tem essa finalidade, levar o povo de Deus a vitórias e mais vitórias. Exatamente este é o propósito de Deus. E os resultados de tudo isso, rendermos glórias e louvores ao nome do nosso Deus. Eu destaco aqui essa oração do profeta Abacuque, voltando para ela um pouquinho mais. Quando ele ora, ele diz: aviva, ó Senhor, a tua obra. Ele estava vivendo uma das piores crises que o povo de Israel passou. Isso mesmo, uma das piores crises que o povo de Israel passou. Crises de ordem sacerdotal, espiritual, consequentemente, de ordem familiar, de ordem social, de ordem política e econômica. Olha quantas crises estava passando o povo de Israel em um só tempo. E aí o profeta começou a observar o povo de Deus sendo destruídos, sendo envergonhados. Óbvio que o profeta estava ali de longe fazendo uma análise daquele cenário caótico. E aí ele começou a observar todos esses tipos de crise, os sacerdotes se vendendo, os juízes se vendendo, quem tinha recurso ou dinheiro tinha facilidade de entrar no judiciário da época para que pudesse ser favorecido por conta da sua condição financeira ou material, econômica. E o profeta começou a observar crianças sendo largadas na beira da estrada para serem mortas de fome. Ele começou a observar que a terra estava seca e não tinha produção mais. Ele começou a observar que a oliveira estava seca, sem fruto, nos currais não tinha mais gado. Ele começou a observar tudo isso, essas crises e mais crises, e por conta de todas essas crises, o povo começou a abandonar e virar as costas para o templo, para os sacrifícios de culto a Deus. O povo começou a ignorar, a negligenciar tudo isso. E o povo sendo destruído. E o profeta Abacuque estava observando o povo de Deus, que era a obra de Deus. Obra de Deus. Não era simplesmente uma ação. Essa obra que o profeta Abacuque fala, Senhor, aviva a tua obra, essa obra era nada mais, nada menos do que o próprio povo de Deus, que estavam raquíticos, desanimados, anêmicos, fracos, distantes de Deus e sem querer saber as coisas de Deus, sem interesse pelas coisas de Deus. Aí o profeta diz, olhando para o povo, Senhor, aviva esta tua obra. Em outras palavras, o profeta diz, Senhor, olha o teu povo aí, aviva o teu povo. O profeta não olhou para o ouro, para a prata, para o bronze, para as madeiras nobres e preciosas da sua época. O profeta não olhou para os campos, não, o profeta olhou para o povo de Deus sendo envergonhados, e aqui ele entra em oração e disse, em oração, Deus, aviva a tua obra.
E essa obra sou eu e você que precisamos de avivamento, porque o profeta nos leva a entender que o ouro não precisa de avivamento, a prata não precisa de avivamento, as moedas de troca não precisavam de avivamento, porque eles não têm vida. Só recebe avivamento quem tem vida, porque avivamento é reviver, reacender, tornar a pegar fogo aquela brasa que estava se apagando. E o profeta então diz: eu quero que o Senhor aviva aquilo que pode receber vida. E o que é que pode receber vida, senão o próprio ser humano, as pessoas que têm vida, aqueles que Deus soprou sobre as suas narinas o fôlego de vida. E foi aqui que o profeta diz: Senhor, aviva esta obra, porque é obra das tuas mãos. A minha oração a você, terminando aqui essa palestra, essa ministração, o desejo do coração de Deus é avivar você, teu coração, a tua vida, é avivar a tua mente, a tua alma, o teu espírito. Este é o propósito do Senhor, nosso Deus. Ele não está querendo avivar o teu carro, o teu emprego, o que você tem ou o que você faz. Ele quer avivar você, porque Ele sabe que você é avivado, você vai sair de qualquer circunstância vitorioso, triunfante, para viver uma vida altaneira na presença do Senhor. Você jovem, você moço, moça que está me ouvindo, que é solteiro, atente para essa palavra exclusivamente para o teu coração, que sai diretamente do coração de Deus para o teu coração. Deus quer trazer um avivamento para você, sem precedentes na história da igreja nessa terra. E você vai ser usado nas mãos de Deus como um instrumento poderoso. Este avivar de Deus precisa estar presente no teu coração. Oh, glória! Eu sinto a presença do Espírito de Deus aqui. Você sabe que quando o avivamento de Deus vem sobre nós, este avivamento, ele impacta a nossa vontade. E a vontade é uma das faculdades mais importantes que nós temos na nossa alma, que é a sede de todas as faculdades, desejos, sentimentos, emoções e etc. Quando a tua vontade é impactada com o avivar de Deus, com esse acender do Espírito Santo, ela impacta até mesmo nos teus sentimentos e nas tuas emoções. Pegou? Quando a tua vontade é impactada com o avivar de Deus, isso vai trazer resultados nos teus sentimentos e nas tuas emoções. Você vai ser direcionado ou redirecionado para viver aquilo que Deus tem para você. E a proposta desta EBJ é corações avivados. E Deus quer avivar você, que é obra dele. E você vai sair dessa pandemia diferente de quando entrou, mais abençoado, mais íntimo de Deus, ungido pelo Espírito Santo, e todos verão a obra linda que Deus vai fazer através da sua vida. Do pequeno ao maior, do rico ao pobre, do douto ao indouto, Deus tem algo extraordinário para fazer. Você que já é veterano na fé e você que está iniciando agora a sua caminhada cristã, a sua caminhada da fé, eu quero te dizer, Deus tem coisas extraordinárias para fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento, no seu ministério. Deus tem coisas surpreendentes. E eu creio, meus amados irmãos, que vem um tempo pós-pandemia de muita glória, mas de muita glória mesmo. Eu sinto isso pelo Espírito Santo de Deus. Jovens, sejam avivados durante pandemia e pós-pandemia para algo sobrenatural de Deus que vem para a sua vida. Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça você resplandecer nessa terra. Uma pandemia não vai te apagar.
eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo que essa pandemia não vai te apagar, e muito pelo contrário, você vai ser acendido, incendiado com o fogo do Espírito Santo de Deus no seu coração. E se prepara, vem um tempo de glória para a sua vida. Deus vos abençoe. Deus abençoe o teu caminho, Deus abençoe o teu coração, Deus abençoe aonde você colocar as mãos, Deus abençoe os teus sonhos. Muito bem, que aula maravilhosa, que momento glorioso que nós estamos passando na presença de Deus e aprendendo da palavra de Deus na nossa IBJ, que agora está da metade para o final, e nós muito temos ganhado e aprendido com esses ensinamentos dos homens de Deus que aqui têm passado. Pastor Ney Silva ministrou, e amanhã estará ministrando a aula Pastor Josué Gonçalves, e você é o meu convidado especial. Eu creio que Deus tem uma palavra de ensino para a sua alma, então não perca a aula, esteja amanhã também participando nesta nossa EBJ que tem sido bênção para nós.